É muito bom, é uma alegria imensa poder estar aqui pela primeira vez, depois que a gente veio para cá. Tive vários acidentes, doenças, é assim mesmo, acontece. Amém? Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje, nessa noite, está em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4. Amém? Amém. Vamos ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus, bendito é o teu nome, Pai. Pai eterno, nós oramos a Ti. Suplicamos, ó Pai, para que o Senhor venha visitar corações, que o Seu Espírito Santo possa encontrar lugar, Senhor, nesta noite de transformação, ó Deus. Que vidas, ó Deus, possam sair desta casa, Senhor, restauradas, transformadas, cientes, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade. Senhor, que nesta noite o Senhor possa quebrar cadeias, que o Senhor possa transformar corações, ó Deus. Possa, Senhor, livrar, ó Deus, aqueles que estão presos, ó Pai, pelo inimigo, Senhor. E que nesta noite, Senhor, vidas entendam que o Senhor é o nosso Deus, é quem zela pelas nossas vidas, é o Deus que cuida de nós e aquele que nos ama verdadeiramente, Senhor. Te pedimos, fica conosco, fala aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, igreja. Meus irmãos, Paulo ele vai escrever aos Coríntios porque muitas vezes ele estava presente, mas em outras vezes ele não estava presente. Então ele precisava escrever aquele povo. E muitas das vezes aquele povo via em Paulo uma pessoa diferente nas cartas do que a pessoa que estava com eles. Ali naquele momento da história. E eles falavam acerca disso. Eles comentavam entre eles. Achavam que Paulo era arrogante, grosso, muitas das vezes. Mas Paulo, ele foi posto para combater tudo aquilo que se levantava contra o conhecimento de Deus. Então Paulo, ele necessitava ser daquela forma, muitas das vezes. E ele suplicava a Deus para que aquele povo permanecesse com a simplicidade do evangelho nos seus corações. Assim como Paulo, nós também fomos chamados para combater tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. De que maneira esse texto fala? Obedecendo. Quando nós somos obedientes a Deus, nós acreditamos na verdade dele, nós estamos dizendo ao mundo que nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo. Então, nesse momento que nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos combatendo o conhecimento que se levanta contra Cristo. Estamos combatendo toda a ignorância, porque o inimigo das nossas almas, ele não vem apenas brincar. Ele não veio apenas para rodear a terra, cirandar por ela e ficar desse jeito. Não. Ele é um ladrão e ele veio roubar, matar e destruir. Então o povo de Deus, nesta última hora, nesse momento, ele também precisa se levantar para combater toda a ignorância
que é contrário ao Evangelho de Deus. Tudo aquilo que faz os nossos olhos cegarem contra a verdade do Evangelho. Essa palavra, meus irmãos, fortaleza, eu escolhi esse tema, destruindo fortalezas, porque, primeiro, a Rutinha, ela ministrou aqui no domingo e falou muito ao meu coração, tudo que ela falou, que ela viveu aquilo, e eu passei grandes experiências com esse texto, com livros relacionados a esse tema, e o pastor também pregou, e grande parte da mensagem dele eu anotei, e foram tudo se conectando, todas as palavras foram falando ao meu coração, e o Senhor, Ele falou comigo num momento difícil, um momento em que eu me encontrava com grandes fortalezas dentro de mim. Eu via as minhas fortalezas, só que as minhas fortalezas não eram fortalezas que vinham da parte do Senhor, não eram fortalezas da verdade, eram fortalezas mentirosas, e que às vezes a gente nem percebe que existem dentro de nós, mas elas existem. E às vezes, pela nossa ignorância, por não conhecer a verdade ou a palavra de Deus, nós não sabemos combatê-las. E essas fortalezas, elas são muito grandes, são fortalezas, ou seja, elas não precisaram de um dia para existir, de 2 dias. Elas vêm se construindo durante toda a nossa vida. Desde a nossa infância, elas vêm se construindo no nosso coração. E a palavra fortaleza era utilizada quando senhores, reis, queriam construir palácios, castelos, murar cidades, porque eles precisavam de segurança. Eles escolhiam quem estava ali dentro, quem não estava, quem poderia entrar e quem poderia sair. Então aquelas fortalezas, aqueles muros, as muralhas eram levantadas para isso, para grande segurança, um refúgio. E é assim nas nossas vidas também. O inimigo, ele não vem apenas para brincar. Ele não está aqui nesta terra esperando Jesus voltar. Ele está trabalhando todos os dias, incessantemente a cada instante, para que as nossas vidas venham ser tragadas e ceifadas por Ele. Então, se nós não percebermos isso e nós permanecermos na ignorância, nós vamos acreditar em todas as fortalezas que Ele quer fazer e que Ele tenta construir dentro de nós. Independente, uma suposição, se uma mãe e um pai têm 2 filhos e um filho acha que o pai e a mãe amam mais o outro. E aí ele vai construindo aquilo ali, isso é verdade. Não, o seu pai e sua mãe amam mais o seu irmão. Ele não ama você. E um dia é uma pedrinha, no outro dia acontece outra coisa e o filho acha que o pai ama mais o irmão. Não, ele não me quer. Não, minha mãe, ela não gosta de mim. Ela nem me parabeniza. Ela parabeniza meu irmão, mas a mim não. E assim vai. Não é apenas com a nossa família, mas é o que eu vou ser quando crescer. Relacionado à nossa profissão, eu não consigo arrumar um emprego. Eu sou muito ruim. Eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. E o inimigo, ele vai fazendo. Realmente, você não serve para nada. E ele vai falando isso no nosso ouvido e vai soprando, porque nós vamos nos afastando da verdade. Porque isso vai gerando angústia, tristeza, medo, desânimo, temores, coisas que não procedem do trono de Deus. E isso vai nos afastando de Deus. E quanto menos nós conhecermos, mais é maravilhoso para o inimigo. Ele fica muito feliz com isso. E ele vai trabalhando nesses pequenos detalhes que a gente nem percebe. E ele vai entrando e vai falando. E as muralhas, as fortalezas vão se construindo. Eu fiz uma alusão aqui e eu coloquei como se nós estivéssemos em um avião. Nós fôssemos passageiros, o inimigo estivesse ali dentro, mas ele permaneceu bem quietinho dentro do avião. E Jesus, o nosso Deus, estava pilotando esse avião. Nós não conseguimos ver o piloto, mas ele deixou instruções para que nós pudéssemos saber exatamente a forma de vencer. E num determinado momento, quando o avião ele pega uma determinada altura, o inimigo se apresenta.
o mal se apresenta. Em quanto tempo nós achamos que vai virar um caos esse avião se o inimigo fizer apenas uma coisa que ele quer? 2, 3. Em quanto tempo? Se a gente não estiver lendo as instruções do piloto, rapidamente, aquilo tudo vai virar uma guerra. O Senhor, Ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Por que Ele utiliza a palavra armas, guerra, fortaleza, milícia? Porque não é coisa pequena, não é fácil vencer. É uma guerra espiritual, uma guerra que a gente não vê, que nós não estamos vendo com os nossos olhos, mas nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais. E nós precisamos manter os nossos olhos atentos à palavra do Evangelho, todos os dias. O inimigo, ele vem como um ladrão. A palavra diz, em João 10:10, o ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir. E o inimigo, ele quer fazer isso com as nossas vidas. Ele quer construir essas fortalezas, fazer você acreditar nessas fortalezas e você não entender o mistério de Deus para a sua vida. Paulo resistia firme. Ele perseverava no nome do Senhor. Ele continuava escrevendo mesmo preso. Ele escrevia e mandava. Escrevia e mandava. O Senhor, Ele providenciava todas as coisas. E as pessoas, até os irmãos na fé, duvidavam. Será que Paulo está falando é verdade? Será que é... Por que ele faz isso? Por que ele escreve dessa forma? Mas Paulo perseverava. E ele continuava dizendo que a altivez não tinha vez no reino. A altivez é vaidade. É quando a gente acha que a gente não tem pecado, quando a gente acha que a gente já alcançou conhecimentos estrondosos, conhecimentos maravilhosos, até mesmo da palavra de Deus. Eu já sou muito estudioso, eu já sei muito, tenho entendimento que ninguém alcançou. E o inimigo bate palma para isso também, porque essa é a altivez. E a palavra diz que a verdade veio combater essa altivez. Ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como que a gente ganha poder para destruir essas fortalezas? Somente na palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus e prosseguimos em conhecer o Senhor, pedimos a Ele que Ele possa falar conosco. Qual é a vontade dEle? Qual é o centro do chamado dEle para as nossas vidas? É dessa maneira que a gente vai vencendo. Eu creio que hoje o Senhor, Ele está libertando cativos. Ele está, sim, tirando o oprimido e fazendo o oprimido ser um servo valente. Porque precisou de apenas um dia, alguns minutos, para que eu pudesse entender. E eu creio que o Senhor vai fazer isso na tua vida. Grandes são as fortalezas que se formaram na sua vida, eu não conheço. Mas o Senhor, Ele sabe, e hoje Ele está tratando da sua vida. O Senhor, Ele sabe quantas fortalezas se foram criadas dentro de você. Nós não sabemos o que foi. Se vem desde a sua infância, se são coisas que você nem conhece. Pede a Deus incessantemente, Senhor, eu não consigo me desenvolver na Tua obra, eu não consigo orar, eu não consigo fazer a Tua vontade. Eu todas as vezes que tento não pecar, eu peco. Às vezes é uma fortaleza que está dentro de você. É algo que foi crescendo e você nem percebeu. Mas hoje o Senhor, Ele está te chamando a abrir os olhos. Os seus olhos serão abertos. Porque o Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele está operando, Ele está limpando. A palavra do Senhor lá em Isaías 61, pode colocar para mim? Vou abrir aqui também. Amém.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você pode dar um glória a Deus? Porque você pode achar que você não é nada. Você pode achar que você não tem utilidade, que você não é importante. Mas eu te convido hoje a crer na verdade do Senhor. Abrir os teus ouvidos àquilo que eu acabei de ler. Você tem noção do que é ser chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor? Para dar alegria aos tristes de Sião? Meu irmão, você tem uma missão. Não deixa que as mentiras dessa vida, as coisas que se levantaram dentro de você durante sua vida, tirem a boa parte que o Senhor te deu. Tirem a alegria da salvação. Se você está passando por uma dificuldade hoje, você vai testemunhar desta dificuldade e você vai ajudar o seu irmão. Você vai incendiar corações. Hoje você pode não ver, mas o Senhor, Ele não chamou para que venhamos a duvidar. A palavra nos relata que Jesus não fez muitas coisas por conta da incredulidade do povo. Mas Ele nos chama hoje a termos fé na palavra da verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é suficiente em todos os aspectos. Se você tem medo, tremores, não foi Deus quem colocou em você. Creia que Deus, Ele colocou alegria. Ele colocou expectativa, Ele colocou fé, Ele colocou esperança. Muitas vezes quando não conhecemos o Senhor, às vezes quando nós só encontramos o Senhor em um determinado momento da nossa vida, depois de adulto, passamos a vida toda vivendo uma verdade paralela ao Evangelho, porque não conhecemos a Deus. Mas você, que conhece a Deus, que já foi chamado, que já sabe que existe um Deus que morreu em seu lugar, que não merecíamos estar aqui, que nós éramos miseráveis, éramos pecadores, estávamos destinados por um rumo que nós merecíamos. Mas Jesus, com a sua eterna fidelidade, com o seu grande amor, foi em nosso lugar e pagou o preço. Você sabe disso, e se você não sabia, agora você sabe. Você foi comprado individualmente. O amor de Deus é muito grande e incondicional, mas é pago por você, pelo Jairo, pela Letícia, individualmente. Imagina um amor tão grande, incondicional, ser pago por uma pessoa. Senhor, se tiver 20, eu não vou destruir. Se tiver 10, não vou destruir. E se tiver 1, não vou. É a mesma coisa, o Senhor, Ele ama cada um individualmente. O amor dele é muito grande. E às vezes nos deparamos com aflições que se encontram em nossos corações, com tristezas que querem se instalar, com traumas que a vida nos trouxe. Mas Jesus, como homem, passou por tudo isso. E em todos os momentos ele foi tentado. Satanás foi ali no deserto, quando ele estava no auge da sua necessidade, tentou Jesus. Mas Jesus o venceu como? Pela palavra. Leia a palavra de Deus todos os dias. Creia na palavra da verdade.
Se nós formos parar para perceber, tudo que o mundo nos prega é totalmente diferente do que a palavra fala. E por que nós decidimos acreditar nas coisas do mundo? Um problema no trabalho, as coisas estão se levantando no meu trabalho. Meu Deus, mas alguém falou e eu acredito na palavra dela? Ou você quer acreditar e escolhe acreditar naquilo que já está escrito na palavra do Senhor? Se o teu pai te fala que você vai vencer, a porta pode se fechar. Mas o Senhor, Ele fala que nada vai te faltar. Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Ele é o Deus que tira de onde não tem. Ele multiplicou os pães. Eram escassos, não tinha da onde Ele tirar. Mas Jesus fez. E o amor dele não ficou lá no passado. O amor dele transborda essa noite neste lugar. Tem amor, tem banquete, tem mesa preparada, tem tudo. Ele só pede uma coisa, porque diferente do ladrão, ele não entra sem você permitir. Ele bate a porta, ele fala, eu quero entrar, porque se eu entrar, sua vida vai ser transformada, o meu espírito vai ser derramado, o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Você vai entender o que aconteceu lá atrás, e se você precisar voltar, você vai voltar. Você vai voltar lá para reconstruir tudo novo, porque Cristo te fez um vaso novo. Então agora você pode testemunhar do poder de Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Então se esse Deus é tão bondoso, tão amoroso, tão bendito, incessante em amor, por que eu vou ser diferente disso? Por que você vai ser diferente disso? Eu não quero, Senhor, perdoar. É uma fortaleza. E o inimigo está falando, isso mesmo, não perdoa. Escolha hoje perdoar. Dê o primeiro passo, fala, Senhor, eu quero tudo que é teu. O Senhor me fala que eu sou herdeiro, então eu quero crer nessa palavra. Escolha ser a imagem de Deus. O Senhor hoje vai destruir fortalezas. Eu digo por fé. Meu irmão, deixa de crer na mentira de Satanás e passa a crer na verdade do Senhor Jesus. Você verás que tua vida vai ser transformada. Você vai andar alegre, você vai andar feliz, as pessoas não vão entender. Mas você vai ter uma palavra de vitória. O cenário pode estar totalmente contrário, mas você vai ser o vaso colocado para transformar as situações. Eu me lembro bem quando eu entrei a primeira vez lá em Mesquita, quando a MAC estava sendo edificada, ainda estava se levantando. O local era pequeno, mas éramos muitos naquele lugar. E quando tinha o culto de oração, acho que eu fui no meu primeiro culto de oração, e oraram por mim e falaram essa palavra para mim. Os cenários que o inimigo monta são mentiras. São cenários. O que faz a gente pensar que é uma verdade? Todo cenário já fala. Um cenário é uma mentira. Foi colocado. E como a gente pode destruir estes cenários, estas fortalezas? Abre para mim em Efésios 6. Pode passar. Passa. Passa, pode passar. Aí, volta. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo temeroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela vence o mal. Então, se o inimigo ele se levantasse dentro daquele avião, nós estaríamos preparados. Então, se o inimigo se levantar hoje nas nossas vidas, nós estamos preparados. Porque nós pertencemos a Deus. Nós sabemos quem está no controle. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nem as angústias que às vezes vêm no nosso coração, as aflições, os temores, não foi Deus quem colocou. Porque o Senhor não te deu espírito de medo, mas de ousadia. Então, o medo é diferente daquilo que o Senhor colocou em você. Então, se você estiver com medo, ore a Deus, suplique a Ele incessantemente, até que Ele te dê coragem, ousadia, poder para vencer o mal. Porque o Senhor Ele está disposto, Ele está pronto, preparado para te oferecer tudo o que Ele tem, para te dar tudo o que pertence a Ele, para te fazer ter o caráter dEle. Olha para Jesus e vê quem é o verdadeiro rei da sua vida. Vê a quem você está escolhendo. Quem é? Vamos ler lá em Salmos 34, 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Tá difícil, mas o Senhor Ele vai te livrar. Todos os seus temores serão retirados, serão desfeitos, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Vamos ler em Mateus 11. Vinte e oito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor tem tudo o que você precisa. Se você está cansado, Ele vai te aliviar. Se o fardo que está sobre as suas costas é pesado, Ele vai retirar, porque o fardo dele é leve, porque Ele levou sobre si todas as nossas necessidades, ansiedades, medo, tudo que nos afligia, as enfermidades, foi sobre Ele, o pecado, a morte. Não tenha medo, creia no Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Coríntios 4, a partir do verso 8.
acho que não é isso. 2 Coríntios 4. Passa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como também está escrito, criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É tremendo, meus irmãos. A verdade de Jesus é tremenda. Nos estremece, nos constrange de uma forma. Quando não conhecemos a palavra do Senhor, nós somos perseguidos, nós somos afligidos. Nós temos medos, ansiedades. O Senhor, Ele te convida hoje para lutar com as armas que Ele já te deu. Não tenha medo. Não seja passivo frente a toda a luta que o inimigo ele trava todos os dias com você. Lute com as armas espirituais. Você vai ver as cadeias quebrando na sua vida, na vida do seu irmão, o oprimido sendo liberto. É nesse Deus que nós cremos, o Deus que vence todas as batalhas. O salmista glorificava a Deus porque ele conhecia a Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor me livrou da minha angústia, me tirou de onde eu estava e glorificou o teu nome em minha vida. Não é por causa de nós, mas é por causa dele. É tudo por ele, é para testemunho do nome dele. Se coloque de pé. Louve ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com tudo que tu tens, com tudo que ele te deu. E Ele te confiou. Você foi chamado e você é um herdeiro de Deus. Tenha fé na palavra do Senhor e repreenda tudo que é contrário à palavra de Deus. Leve cativo tudo que é contrário. E quem não sabe quem é Jesus, leve a ele o conhecimento da verdade. Que este mundo possa estar isento da ignorância, porque a palavra do Senhor habita em nós. E nós somos a luz deste mundo. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. Então, se as nossas vidas estiverem medo, temor, quem vai falar? Somos nós. Sejam fortes, corajosos. Não temam o mal. Grandes coisas o Senhor vai fazer, porque Ele os ama e porque vocês são benditos de Deus. Jesus Cristo habita em cada um. Você tem poder por isso. Sozinho nós não conseguiremos. A nossa carne é fraca, falha. Mas grande é o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder está sobre nós. Aleluia.